Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais esse programa Fique por Dentro, mas não sem antes o recado do Rafael. É isso aí, policial. Curta, comente e compartilhe em todas as redes sociais. É muito importante para engajá-las. Rafael, nesse bloco aqui, nós vamos falar da ida a Brasília, né? Foi feito um movimento grande aqui de guardas municipais. Nós aqui de São Paulo, né, enviamos um ônibus para Brasília. Sim. Esse ônibus, inclusive, pegou alguns colegas policiais ao longo da estrada lá de Limeira, né? Os policiais daquela região. E se concentraram em Brasília para duas situações, né? O lançamento da frente parlamentar em prol das guardas municipais, ou seja, nós conseguimos atingir aquele número de assinaturas que nós precisávamos para lançar a frente parlamentar. Sim. E também, infelizmente, aí já dizendo infelizmente, né, uma movimentação para pedir o veto da medida provisória 1153, né, Rafael? Sim, exatamente, Vilar. E antes que esqueçamos, né, não podemos deixar de parabenizar a todos os policiais que lá foram, porque sabemos que a viagem ela é extenuante. Sim, uma viagem de 18 horas na ida, Vilar. E aproximadamente 17, 18 horas na volta, né? As pessoas se abdicaram de folga para poder estar indo com a gente, Sim. defendendo a causa tão importante, né? Quem vai, abre mão de alguma coisa, né? Sim, sim. Entendeu? E lá no lançamento, Vilar, nós tivemos a presença de alguns deputados, figurinhas marcadas, que nós já conhecemos, que já são defensores da guarda, Sim. né? E entre eles lá estava o Lincoln Portela, que é o presidente da frente parlamentar. Exatamente. O vice-presidente da frente parlamentar, que é o delegado da Cunha. Da Cunha. E também a presença da Gleice Hoffmann, né? Que é... E do Jones Moura, e né? do Jones Moura. Que voltou, felizmente voltou lá para o Congresso, né? Acho uma das grandes vitórias nesse momento que nós estamos vivendo, a volta do Jones Moura, porque às vezes alguns policiais eles não sabem, mas o Jones Moura ele é suplente, infelizmente, né? Ele não se elegeu. Sim. Ele é suplente. Foi feito um trabalho político porque ele é muito habilidoso nessa área, né? Já foi vereador lá na cidade do Rio de Janeiro. Sim. E aí, no trabalho político, nessa habilidade política, ele conseguiu retornar lá para o Congresso para nos ajudar nessa luta, né, árdua, que é regulamentar as questões das guardas, né? Exatamente, né? E ele foi o sexto suplente, inclusive, né? Foi difícil, né? Difícil. E ele conseguiu fazer toda essa construção. Sim. E aí, emendando no próximo assunto, que faz parte do todo, né? Do Sim. mesmo, né? Ele conseguiu chegar em Brasília posteriormente à medida provisória, ao ponto de que fosse impossível a atuação dele como deputado nos nossos interesses com relação à medida provisória 1153, né? Quando ele assumiu novamente o mandato, né, ela já tinha sido aprovada na Câmara, já estava no Senado, né? Então, ou seja, foi feito um trabalho lá, então o Evandro, o Vec, o Souza Júnior, outros diretores, a Geridiane, outros diretores da FENAGuarda, fizeram um trabalho forte lá no Senado, mas não foi possível reverter no Senado aquilo que foi aprovado na Câmara, que impede, né, esse jabuti que foi colocado ali na 1153, impede os guardas municipais de atuarem no trânsito, né? Exatamente. Uma coisa que já estava prevista na 13.022 e que as guardas municipais, eu acho que posso falar assim, muita tranquilidade aqui da nossa cidade de São Paulo, porque nós trabalhamos de forma muito harmônica com a Companhia de Engenharia de Tráfego, que são os agentes de trânsito municipais aqui da cidade de São Paulo, que eu vou frisar, eu falei isso num comentário lá no nosso Fique por Dentro, lá, mas eu vou ressaltar aqui novamente, é um exemplo de trabalho no trânsito, porque ela não se restringe a ficar se autuando as pessoas. Exatamente. Ela efetivamente é uma engenharia, são pessoas fazendo engenharia do trânsito de São Paulo, né? Ao ponto de você passar às vezes na marginal e você vê um desses agentes debaixo do carro ali, o carro está quebrado ali, ele está ajudando a pessoa a remover, para tirar daquela situação de insegurança que está ali o veículo, né? Sim. Levar aquele veículo, aquela pessoa até uma situação de segurança. Então, é uma coisa harmônica. Talvez, e aqui eu não quero criar celeuma com nenhuma cidade, então não vou citar nenhuma cidade, mas talvez algumas cidades possuam agentes de trânsito que não agem da mesma forma que a CET, né? Que só vi que talvez exclusivamente voltado à fiscalização do trânsito, ou seja, a produção ali de multa, né? Exatamente. Vamos falar isso, né? Não que eu não coaduno com
com o discurso de indústria de multa. Claro. Porque só é multado quem comete infração. Exatamente. Se você não cometer infração, você não é multado, enfim. E para a indústria precisa ter matéria-prima. Né? Exatamente. E aqui em São Paulo, né, voltando esse comentário, nós trabalhamos de forma harmônica. Por quê? Porque qual é o foco? O foco é a segurança e a fluidez do trânsito. Exatamente. Então a guarda tem o seu poder de polícia e de atuação no trânsito, previsto na 13.022, e executa esse policiamento. Apoia a CET naquilo que for possível, a CET apoia a guarda. Então é harmônico. Né? E é o que acontece. Com essa MP, talvez a cidade de São Paulo vai perder isso em função dessa questão política aí, né? Que foi péssimo para a nossa categoria. Exatamente. Mas que nós estamos vendo movimentações, né, para que vete, né, para que o presidente vete aquela alteraçãozinha lá na MP 1153, né? Exatamente. Até porque, Vilar, além de ser péssimo para os guardas municipais, se for aprovada da forma que está, né, se for sancionada essa medida provisória, né, isso daí também torna péssimo a vida do cidadão brasileiro. Sem né? dúvida. Porque isso daí resulta o quê? Na porta da escola insegura, né, nos bairros inseguros, enfim, a cidade insegura como um todo, né? Porque a partir do momento que o infrator souber que você tem uma força a menos com poder de fiscalização... Vai enrolar, né? Exatamente, então. exatamente. E as vítimas poderão ser as nossas crianças, inclusive, né? Mas ficamos felizes, ô Vilar, porque lá em Brasília os deputados se mostraram favoráveis e reconhecem esse cenário de insegurança, né, nos bairros e nas escolas, né, e disseram para nós, né, que vão trabalhar para que o veto aconteça. Exatamente. Nós vamos ver algumas imagens aqui desse movimento que foi feito lá em Brasília. Você vai ver o nosso presidente Evandro, o Márcio lá em Brasília, né, a luta árdua que está despertando, por exemplo, na Gleisi Hoffmann, que já se manifestou publicamente, que vai pedir ao presidente que vete. Porque o que vai acontecer na prática é o seguinte, na prática, vetando, vai continuar tudo do jeito que está. Não muda nada, não cria nenhum problema, não atrasa a vida de ninguém, não atrapalha nenhuma outra categoria, continua tudo igual, né? Salvo se essa categoria, né, que possa estar reclamando aí, ela em si já não analisa que preste um bom serviço para a sociedade. Porque se você presta um bom serviço para a sociedade, você vai ser sempre necessário, né? Sim. Sempre necessário. Então, acho que é importante deixar frisado aqui que essa ida a Brasília inicialmente estava prevista para o lançamento da frente parlamentar, culminou, né, com, infelizmente, né, o Senado mantendo a medida provisória do jeito que estava, e aí nós aproveitamos, né, e levamos essa mensagem ao presidente da República, né, o pedido de veta a MP, a medida provisória 1153. Inclusive, Vilar, é importante salientar que lá esteve presente a figura do comandante da Guarda Civil Metropolitana, o Agapito. Muito bem lembrado, hein? Exatamente. E do inspetor superintendente de operações, o Camargo, né? Sim. Eles estiveram lá fortalecendo a luta, né? Lembrando que a nossa guarda é a maior guarda armada do Brasil e desejamos que eles frequentem mais vezes os assuntos que lá nos interessam, né? Que dizem comandante respeito de às todas guardas. as guardas, né, deveriam fazer, né? Sim. Os das capitais, né, eles exercem uma força política maior. Então, assim, o nosso clamor aqui enquanto trabalhadores é que os nossos comandantes, não só de São Paulo, mas Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, Curitiba, que eles possam ir a Brasília justamente para facilitar a luta. Né? Porque aí a imagem institucional chega junto com a representação dos trabalhadores. Exatamente. Olá, amigos da Guarda Civil Metropolitana. Hoje, sábado, estamos encerrando mais uma semana de trabalho incansável e exaustivo aqui no Congresso Nacional. Eu estou aqui acompanhado do companheiro Souza Júnior, que é do Sindicato de Guardas Municipais do Rio Grande do Norte. E entre as lutas, né, Souza, nós inicialmente começamos a trabalhar pelo veto da medida provisória 1153, que vai tirar, caso o presidente da República não vete, a competência nossa, Guarda Civil Metropolitana, de atuar no trânsito, né, Souza? Isso, nós tivemos uma luta incansável na semana passada, né, para que nós conseguíssemos suprimir o parágrafo 5º do artigo 280, que prejudica a nossa atuação no trânsito. Infelizmente, não foi possível, mesmo diante de uma luta árdua, né, para que esse texto não tivesse sido aprovado. Nós não conseguimos, mas já estamos atuando para que esse dispositivo seja vetado, né, estamos atuando junto ao Palácio do Planalto para que esse dispositivo seja vetado. Uma outra luta muito importante que se deu nessa semana, né,
Na semana passada a gente teve essa luta também, recolhendo assinaturas para o lançamento da Frente Parlamentar, que aconteceu dia 31, mas também um projeto muito importante, que é o projeto 259, que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública. Transferência de recursos, isso, né? Para que a gente tenha a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para as prefeituras que têm guardas municipais, inclusive que é o caso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Claro, um complemento à informação do Souza Júnior, com relação ao veto da medida provisória 1153, no dia 31, fizemos um grande ato em frente ao Palácio do Planalto, pedindo o veto desse dispositivo que não ajuda ninguém, prejudica os guardas civis metropolitanos e não colabora com a melhoria na qualidade do trânsito da nossa cidade. Então, essa semana foi uma semana muito árdua, muito cansativa, né, Souza? Isso. Mas o Sindiguarda São Paulo, junto com os outros sindicatos, como o Rio Grande do Norte, estiveram presentes aqui em Brasília. Eu quero agradecer aqui os 46 colegas de São Paulo que atenderam o chamado para o lançamento da Frente Parlamentar e participaram do ato na frente do Planalto contra essa medida provisória, que saíram aí de São Paulo e ficaram 18, 19 horas no ônibus, mostrando a garra necessária para a luta da nossa categoria, que é muito importante para a cidade e para nós, guardas civis metropolitanos. E a gente quer agradecer também, em nome da FENAGuardas, né? Companheiro Evandro, diretor financeiro da federação, eu estou hoje como vice-presidente. Nós queremos agradecer em nome de todos os guardas municipais do Brasil pela atuação do Sindiguarda São Paulo, que é fundamental desde a fundação da federação, e da semana passada para essa semana foi fundamental para que a gente pudesse pautar, né, conseguíssemos discutir esses 3 pontos tão relevantes aqui em Brasília, que foi a medida provisória 1153 de 2022, esse PL 259, que trata da transferência de recursos do Fundo Nacional para as prefeituras que têm guardas, e principalmente para o lançamento da Frente Parlamentar em defesa das guardas municipais, que vai ser um instrumento extremamente importante dentro da Câmara dos Deputados para a gente conseguir fazer frente aos abusos absurdos que outras instituições vêm para atacar a nossa categoria. Então, parabéns ao Sindiguarda São Paulo, à diretoria atual, e esperamos que sigam, né, que consigamos seguir com essa diretoria para a gente conseguir continuar pautando a nossa categoria aqui em Brasília. Afinal, o trabalho não para, né, Souza? Não para. Vilar, neste bloco aqui nós vamos falar sobre as ocorrências que aconteceram com os nossos colegas guardas municipais, nossos heróis guardas municipais, né? Exatamente, Rafael. Nós tivemos nesses últimos 3 dias, vamos dizer assim, né? 3 ocorrências que envolveram os nossos policiais, né? 2 policiais aqui da GCM de São Paulo, um da GCM de Imbu, se não me falha a memória, né? E que felizmente, esses policiais, né, não tiveram nenhuma lesão e voltaram para suas casas, para os seus entes queridos, né, suas esposas, seus esposos, né, pais, mães, filhos, né, receberam de volta em casa esse ente querido. Sim. Por que é importante a gente estar citando isso aqui no programa? Porque isso é um retrato da nossa sociedade, né? Você veja, em 2 ou 3 dias, nós tivemos 3 policiais de guardas que reagiram ao assalto. Sim. Isso é um demonstrador de problema que a cidade está vivendo. Ao mesmo tempo, obviamente, demonstra para a sociedade o preparo que esses policiais têm. Ou seja, eles reagiram à injusta agressão, se defenderam ali, se defenderam bem, que graças a Deus não estão feridos, não se machucaram, né? Sim. Mas fica um alerta aqui. Como é que está a nossa sociedade? Porque se nós tivemos em 3 dias, é muita coincidência, né? Quando você tem muita coincidência junta, é que alguma coisa está errada. Sim. Né? Porque aí deixou de ser coincidência, né? Exato, alarma, né? Exatamente. Ou seja, talvez, né, a nossa sociedade, se você olha ali só os telejornais, você não consegue mensurar o tamanho do problema, né? Quando você tem, né, a Guarda Civil Metropolitana, tem um efetivo muito menor que o da Polícia Militar, né? Então, quando você tem guardas se deparando, lógico que de folga, né, nesses casos aqui, com esse encontro com a violência, isso para mim mostra que a violência está muito latente, ela está muito exposta, ela está assim, vamos chamar assim, em níveis epidêmicos. Sim, sim. Né? E que esses episódios
precisam mostrar para a sociedade que tem que haver uma intervenção. Exato. Né? Aí a pergunta de $1 milhão, o Estado de São Paulo, o ente federado, o Estado de São Paulo, tem capacidade de dar essa resposta 100%? Sozinho? Eu acho difícil, né? A sociedade aceita? Então, a sociedade precisa tomar conhecimento, né? Ela precisa sentir exatamente o que está acontecendo, né? E aí vem, eu acho, assim, para que a gente possa transmitir para as pessoas a capacidade que a cidade de São Paulo tem de ajudar nesse momento, né? Policiamento ostensivo preventivo é função da Polícia Militar. Óbvio, ninguém está discutindo isso. Mas a presença, um exemplo, maciça da Polícia Federal, se tivesse efetivo suficiente aqui em São Paulo, não ia atenuar os crimes, apesar de não ser função da Polícia Federal? Vai atenuar, obviamente. Sim. Quem é que vai roubar com a viatura da PM, da Polícia Federal estacionada ali? Ninguém vai roubar. Então, ou seja, isso demonstra a necessidade que a nossa cidade tem de ampliação da Guarda Civil. Exatamente. O prefeito Ricardo Nunes, ele está fazendo. Então, ou seja, nós tivemos ineditamente uma contratação aí num ano só, vai chegar até o final do ano de 1.500 policiais, 1.500 novos policiais, né? Então, ou seja, isso está caminhando, né? Mas a sociedade, eu acho que ela tem que cobrar. Porque com a cobrança, você tende a não diminuir a qualidade do serviço prestado, né? Porque o resultado de diminuição de qualidade no serviço de segurança, o resultado é morte. Sim. Ou morte dos policiais, ou morte do cidadão, né? Porque o autor do crime, ele tem uma escolha. Ele escolheu tentar roubar alguém. Ele escolheu praticar o crime, né? Então, se ele escolheu, ele tem que arcar com o resultado. Agora, os policiais e os cidadãos de bem, esses são o resultado de que alguma coisa não está funcionando direito. Exato. De que aquela política pública não está funcionando como deveria, né? Sim, até porque quando você tem um aumento em índices de crimes, e aí, nesse caso, roubos e etc., sim, né? Isso aí demonstra que a economia, seja do município, seja do estado, seja do país, ela tá deficitária, sim, na grande maioria das pessoas, e aí as pessoas que têm uma índole de procedência diversa, duvidosa, ela procura outros caminhos para poder sanar os seus problemas. Dela, né? Faz a escolha para o mal nesse caso, sim, né? Sim. E dentro da cidade de São Paulo, né, o Vilar, como você citou o exemplo aí da Polícia Federal, mas, por exemplo, um aumento do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que a previsão nossa aqui é de pelo menos 15 mil homens e mulheres, né? Sim. Ela faria, inclusive, desafogar as outras forças policiais. Então, sim, uma vez que os guardas estiverem dentro das suas atribuições, executando policiamento nas escolas, nos parques, enfim, nas áreas ambientais, você acaba desafogando, inclusive, que a própria Polícia Militar e a Polícia Civil possa executar a tarefa dela, né? Chamamos de um ciclo virtuoso, né? Sim. Então, você tem a maior presença de policiais, obviamente maior prevenção, obviamente redução de criminalidade. Sim. Né? Então, é o exemplo oposto da falta de policiamento. Que aí diminui a quantidade de polícia na rua, você tem aumento de criminalidade, as viaturas que pegam a ocorrência vão para o distrito, não fazem mais prevenção, e você vai ter mais criminalidade. Então, ou seja, o prefeito, eu acho que ele está entendendo essa lógica. Né? Porque senão ele não chamaria 1.500 policiais. Exatamente. Né? O que, obviamente, ele, como um político que está fazendo um trabalho, talvez ele precise, é o respaldo da sociedade. A sociedade fala, não, eu quero isso. Eu quero esse tipo de política na minha cidade. Né? Então, eu acho que das nossas missões aqui, como né, nosso programa Fique por Dentro, a transmissão de conhecimento, de informação, é levar essa informação e esse despertar para a sociedade. O policial da guarda já sabe disso. Sim. Mas você que está nos assistindo, você que não é GCM, pense nisso, né? Porque é a nossa cidade que está em jogo. Neste bloco aqui, nós vamos tratar da promoção vertical. Né? Nós tivemos alguns atos já publicados em Diário Oficial, né? E aí nós tivemos aí uma enxurrada de conversa fiada, né? De idiotice, porque não tem outro termo para usar, né? E que, infelizmente, acaba contaminando algumas pessoas, né? As pessoas ficam desinformadas, né? É a fake news, né?
A verdade é essa, né, Marcelo? E é reiterada, né, Vilar? Desde 2016, na primeira promoção vertical que ocorreu na carreira nova, se fala em que vai travar, se fala que não vai acontecer. É a teoria do caos, Exatamente. né, que desmotiva o trabalhador. É tipo de informação que todo ano se demonstra errada, né, equivocada. As pessoas que disseminam essas informações não têm responsabilidade nenhuma com a categoria profissional e fica inventando monstros para assim, justamente assustar o trabalhador, né? Agora fica aqui especulando porque não vai ocorrer a promoção vertical de 2023, porque ninguém tem o curso que a 17812 colocou lá como requisito, inciso 7º, o curso de formação. Não, né? Me permita te fazer esse corte aqui, porque eu recebi um áudio pior ainda, dizendo o seguinte, que só pode ser promovido quem está no QTG, que o NQTG não promove. Sim, que também. Aí, não, nós avisamos que quem aderiu não vai ser promovido. Ora, né, você vai falar e vai completar o que eu vou dizer aqui. A lista prévia contém pessoas do QTG e do NQTG. Justamente. Vou citar nomes novamente, né? Meu amigo, colega de turma, Mauro Peixoto, né? Subinspetor, tá lá no hit parade ali para inspetor, graças a Deus, né? Ele aderiu ao subsídio. Ele é NQTG. Ele é NQTG, né? Uhum. Tá lá no hit parade da lista prévia. Justo. Né? Salvo se acontecer um hecatombe lá, aparecer um monte de cursos que não foram aceitos em algum momento, aí ele não seria promovido. Como aconteceu, infelizmente, na outra, né? Na promoção do ano passado. Temos o Evandro, QTG, não aderiu ao subsídio. Tá na mesma lista. Sim. Né? Então, ou seja, você que escutou esse áudio aí, né, dessa blasfêmia, essa idiotice, não leve isso em consideração. O Diário Oficial está mostrando o contrário, né, Marcelo? Justamente, Vilar. Bom, vamos, primeiro momento, destacar o que é requisito para inscrição, tá? Porque tanto o BISU do curso de formação, que é um requisito para inscrição, quanto o próprio BISU aí dos 20 meses de efetivo exercício, porque, se eu não me engano, eles estão falando assim, não vai ter promoção porque ninguém tem 20 meses de efetivo exercício na carreira, porque a carreira é nova por causa do subsídio, né? Da 17812. Aí, isso são requisitos para inscrição. Se eles fossem impedir alguém, não teria saído da lista prévia. Ou melhor, na lista prévia teria saído lá todo mundo indeferido. Exato. Né? Lá, quando discutiu o subsídio, na Câmara Municipal, inclusive, nós tivemos uma fala falando assim, olha, estão exigindo um curso de formação para promoção vertical, mas, primeiro ponto, não dá tempo de formar todo mundo. Sim. Segundo ponto, ninguém sabe que curso é esse, certo? O secretário adjunto, o Fagotti, ele esteve aqui no sindicato, sentou aqui nessa mesa aqui e conversou com a gente. E ele falou assim, gente, a prefeitura jamais vai exigir aquilo que não é regulamentado, porque a gente sabe que isso ofende o direito. Sim. Não dá para exigir uma coisa que não está regulamentada em lei. Então, para a promoção de vertical de 2023, isso está superado. Sim. Tanto que as inscrições saíram como deferidas. Eventualmente, algumas foram indeferidas, mas não por falta do curso de formação. Esse caso, por exemplo, dos 20 meses de efetivo exercício. Teve gente que foi indeferido porque não tinha os 20 meses de efetivo exercício. Ora, é o meu caso. Eu fui promovido a subinspetor no dia 1º de março de 2023. Sim. Se eu fizesse a inscrição, eu não teria os 20 meses de efetivo exercício. Sim. Obviamente, elas vão... A minha inscrição seria indeferida. Exatamente. Então, teve alguma pessoa que fez a inscrição antes de ter os 20 meses e pode ter ocorrido o indeferimento. Mas não é regra. Esses casos são exceções. Né? E assim, gente, a lista prévia está aí, abriu o prazo para recurso, encerrou o prazo para recurso, a DRH está processando os recursos. Em breve publica a lista definitiva, as pessoas serão promovidas, a promoção retroage até o dia 1º de março de 2023 e vida que segue. A Lei 16.239 continua sendo a carreira da Guarda Civil Metropolitana. A forma de pagamento é vencimento para quem não optou pelo subsídio e subsídio para quem optou pelo subsídio. Isso não muda a carreira em si. Né? Houveram algumas mudanças pontuais na carreira? Sim. Na promoção horizontal ficou um pouquinho melhor, não precisa mais esperar o ano seguinte, você muda com 3 anos. Para aquele pessoal que tem mais de 18 anos, muda, né, com 12 meses, mas são mudanças pontuais. Tá? As formas de evolução, a gente já tem reiterado aqui bastante vezes, continuam as mesmas, o pessoal progride normal, muda de letra normal, o pessoal vai ser promovido normalmente. E assim, você fica dando atenção
para esse tipo de pessoa que faz aí a teoria da conspiração, você se desmotiva e se desgasta à toa, tá? Quer informação segura? Consulte seu sindicato. Exatamente. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos falar do assunto que é valorização salarial. A gente tem acompanhado nas redes sociais postagens e muita especulação em razão daquele acordo que o prefeito fez que visa valorizar a educação, né? Sim. Acho que 95% ali visa valorizar a educação e alguma coisa que restante aí para os demais servidores municipais, não é isso? 5%, né? 5%. 5%. Vou falar um pouquinho desse 5%, que acho que é importante, porque nós temos alguns servidores que se aposentaram sem paridade. Nós temos as pensionistas, né, que perderam os seus entes queridos e estão sem paridade. A maioria sem paridade. Sem paridade, né? E, infelizmente, essas pessoas ficaram presas até então dentro do 0,01%. Há muitos anos. Quando houve a implementação do subsídio, elas não tiveram direito, não mesmo, né, de fazer opção, porque não tem paridade, né? Isso. Então, esse 5% é muito importante para essas pessoas. Uhum. Né? Esse ato do prefeito foi muito importante. Algumas pessoas estão criticando, o Sindiguardas não estava, o Sindiguardas isso, o Sindiguardas aquilo, né? Eu acho que é preciso a gente trazer aqui para as pessoas, né? Relembrar aqui, né? Nós vamos relembrar nesse momento. Quando é que nós começamos a tratar de valorização? Foi antes do subsídio. Justamente. Então nós tivemos lá o encontro lá na prefeitura, né? Conversamos lá com, na época, o Marcelo Barbieri, que exatamente. assim, acho que foi uma perda monstruosa para o governo ele não estar ali na prefeitura, né? Uma perda para a prefeitura de São Paulo, acho que da capacidade que aquele homem tem ali de articular, de trazer, né? Porque ele foi um dos articuladores do acordo do Campo de Marte, né? Sim. Que sanou a dívida de São Paulo com o governo federal, né? Então, começou ali. Tivemos algumas reuniões, né? Estive lá com o Evandro, com o Redmacher. Depois... Fabrício Cobra nos recebeu, verdade. Eu e você lá conversamos com o Fabrício Cobra, né? Ou seja, havia aquela discussão que, obviamente, naquele momento não se tratava de subsídio. Uhum. Né? Aliás, era a valorização salarial. A valorização salarial. O assunto subsídio nem existia naquele momento. Não existia, exatamente. Né? Ele passou a existir, o assunto subsídio, quando a SMSU entrou no circuito. Exatamente. A SMSU entrou no circuito, aí ela trouxe ali, né? Foi um evento, inclusive, lá na própria sede da SMSU, a apresentação daquela tabela de subsídio. Justamente. Aquela tabela de subsídio, primeiro, ela não contemplava, né, toda a categoria. Não. E aí nós temos exemplos agora do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né, o capitão Derrite, que ele fez uma proposta que atende a toda a categoria de policiais militares. Justamente. Independente de onde o policial esteja. Em diferentes proporções, mas atende todos. Atendeu aquele problema que nós tínhamos também, que o início da carreira é muito baixo o valor, né? Uhum. Desestimula qualquer pessoa de entrar na polícia, né? Então, ou seja, ele corrigiu aquele problema, mas ele também entendeu justiça para todos que estavam ali na cadeia de comando. E foi uma coisa que nós cobramos naquele momento, ou seja, atender a todas as pessoas que estão na Guarda Civil Metropolitana. Justamente. Né? Então, a gente tem que relembrar isso aí. Eu acho, assim, foi talvez providencial, né? Esse envio do Derrite, porque nós podemos fazer a comparação. A SMSU entrou no circuito... Melou. Melou. Uhum. A verdade é essa, melou, né? Aí a Secretaria de Estado, com um policial militar de carreira, como secretário, acho que é o primeiro, né? Eu não lembro de outro, também não lembro, de outro policial militar na Secretaria de Segurança do Estado, né? Valorizando toda a carreira da Polícia Militar, né? Aí nós tivemos os movimentos na Câmara Municipal, justamente, né? Durante o processo de subsídio, para tentar melhorar. Isso. A ideia foi tentar melhorar, ou seja, mantém aquele inicial, né? Que já estaria, mas distribuir um pouquinho, né? Valorizar um pouco mais quem estava no meio para frente da carreira, né? Dar justiça para todos. Isso. Né? E aí, Vilar, a gente pode apontar o seguinte: nós não conseguimos tudo que a gente queria, mas houve sim redução de danos. Por quê? A gente tinha uma proposta lá da promoção horizontal, que começava com 21 anos lá, né? Sim. Depois reduziu para 18 anos. O fato é que, se não conseguiu mexer na tabela não mexeu. Sim. Mas para o pessoal mais antigo, pelo menos a promoção horizontal, sim, ela passou a ser um pouco mais razoável do que estava no projeto original. Houve redução de danos, mas a gente teve conversa lá com o governo,
líder da Câmara lá, o Fábio Riva, Sim. com os vereadores todos. Nós conversamos com todos os vereadores durante a tramitação do subsídio. E assim, passou o subsídio e nós não estivemos ainda satisfeitos, porque nós continuamos atrás do prefeito, atrás da valorização de quem não recebeu nenhum real de valorização. Exatamente, Marcelo. Eu vou até fazer um lembrete aqui. Nós buscamos o prefeito muito antes do subsídio. Justamente. Né? Quando teve a inauguração da reforma da Inspetoria da Sé, Isso. nós tivemos com o prefeito, né? Conversando, quase tomei uma rasteira aquele dia. Isso. Né? Tivemos com o prefeito. Depois a entrega de viaturas. Isso. Antes disso, nós encontramos com ele em São Mateus. Lá em São Mateus, nós encontramos com ele, fizemos uma fala com ele sobre a valorização, porque a gente chegou ali e falou assim, ó, prefeito, muito bom o subsídio para quem está no início da carreira, foi muito bacana, nós reconhecemos. Agora, tem que valorizar quem está do meio para frente. Ele foi ríspido, né? Colocou o dedo para cima, falou que não queria falar, que não sei o que e tal. Com toda a educação dele, foi embora, tá certo? Depois disso, lá na entrega das viaturas lá no Pacaembu, novamente, estivemos lá, eu e o Evandro lá, conseguimos conversar com ele, mas assim, prefeito, teve gente que não teve nenhum real de valorização e tal, né? Ele deu aquela desconversada e foi embora, e depois lá na entrega das motos da Iamo, em que você conseguiu conversar com ele. Ou seja, a nossa campanha não parou, e não está parada, né? E olha que coisa interessante, né? Nós tivemos um anúncio do prefeito na entrega da IAI, já faz bastante tempo, né? Isso. Eu não vi nenhum outro sindicato lá na porta da IAI, a não ser o Sindiguardas. Sim. Né? Aí lá na entrega da base nova da IAI, né, que era a antiga BR, né? Ele falou lá, eu vou valorizar. Isso. Depois nós tivemos a mesma fala do prefeito na entrega da base Dan Carmo. Uhum. O Sindiguardas estava lá. Tinha algum outro sindicato lá ou não? Não, nenhum. O Sindiguardas estava lá. E ele falou lá, eu vou valorizar. Né? E depois na entrega das motos, que mais uma vez, na frente de toda a mídia ali, né, Rede Globo, Record, né, o SBT, a Band, toda a grande mídia estava lá, e ele falou novamente, eu vou valorizar. Né? Então, as pessoas precisam entender que isso é um processo. Justamente. Lógico, que eu sempre defendo, viu, Marcelo, que depois que a gente marca o gol, cada um vai lá e conta como é que agiu dentro do campo. Isso. O gol é a valorização. Exato. 5% é o ideal? Eu acho que não. Não, tá longe. O governo federal deu 9%. Isso. Né? Deu 9% para todos os servidores federais, 9%. Nós temos que ressaltar aqui que o governo federal está enterrado em dívidas, mas mesmo assim deu 9%. Né? O próprio governo do estado, escalonadamente, mas acho que dá em torno, a média dá em torno de uns 20%, 30%. Isso, mais né? do que 20%. E mais do que 20%. Então, esses 5% que nós estamos recebendo, né, para todos os servidores da prefeitura, no meu ponto de vista, não é o ideal, mas Não. é o que tem para hoje. Justamente. Ainda está abaixo do que a gente espera. Exatamente. Até porque lá em fevereiro nós protocolamos a pauta de reivindicações que foi construída pela categoria Guarda Civil Metropolitana em Assembleia, e na pauta de reivindicações a gente pede, acho que 28,62%, mais 15%, 15% de a correção inflacionária, mas 15% de aumento. Isso, exatamente. Exato. Né? Então, assim, a nossa campanha em busca de valorização salarial, ela vem já antes do subsídio e continua. Agora, a gente tem que entender que a Guarda Civil Metropolitana tem um modus operandi diferente. É a única categoria no município de São Paulo que é proibida de fazer greve. Exatamente. É a única. Justamente em razão dessa proibição pelo STF, a gente tem que buscar outras formas de fazer a cobrança do prefeito, e uma dessas formas é justamente ir buscar ele no campo de atuação ali, que é a rua, né? Onde ele está ali se expondo para a grande mídia, a gente vai lá e expõe a nossa indignação, insatisfação ou a nossa reivindicação. Né? Então, a gente tem outras formas. E o que a gente entende, aliás, o que a gente tem tido de resposta do próprio governo, é que o governo está aberto ao diálogo. Sim. Justamente por isso a gente está aguardando uma agenda com o prefeito Ricardo Nunes, eles vão receber para a gente expor as nossas reivindicações. Sim. Só quero fazer um apontamento aqui, Vilar, que lá no dia lá da entrega das motos na Iamo, uma semana antes a gente estava falando aqui que a enxada é 9 e o salário é velho. Sim. Aqui no programa a gente estava falando, a enxada é 9 e o salário é velho. A fala dele lá na entrega das motocicletas foi, eu entendo que não basta entregar material, eu preciso repor salário. Então ele entende justamente que o policial, o servidor precisa ser valorizado. Não é só a estrutura. A estrutura tá bacana, tá melhorando mesmo, né? Sim. A gente reconhece isso. Mas o trabalhador precisa dessa valorização. Né? E você que está nos assistindo precisa entender
que o modus operandi é diferente. É diferente justamente por quê? Porque o STF colocou uma limitação para nós que não colocou para nenhuma outra categoria da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Evandro, nesse bloco aqui nós vamos tratar da exaltação da democracia, né? Eleições. Eleições sindicais. Exatamente. Pessoal, já vamos deixar aqui avisado, nós temos um regramento estatutário que diz que as eleições têm que ser comunicadas através de editais em jornais. Mas, além disso, visando o caráter democrático do seu sindicato, estamos dando um aviso aqui que no próximo dia 5, 6 e 7 se iniciam as inscrições para chapas que querem concorrer à direção do maior sindicato de guardas municipais do Brasil. Então, se você tem interesse, se o grupo tem interesse, então preste atenção, que nesses dias 5, 6 e 7 serão abertas as inscrições, o edital está fixado na sede do Sindiguardas e nas redes sociais, além de publicação em jornal de grande circulação. Bom, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Mas não vá embora ainda, porque o Vilar vai dar um recado. Exatamente, Marcelo. Recado para você que não é inscrito. Inscreva-se no canal. Importante, o canal fica forte. Você que já é inscrito já sabe. Vai lá, ó. Se notificações, tá na palma da mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.